a fruta de Loki é finalmente revelada, mostrando-se o dragão mítico que é o abraçador de Nith. Mas isso não apenas recontextualiza muitas coisas, como a presença desse mesmo dragão na Harley e seu poder sendo comparado ao das armas ancestrais, mas a própria etnologia e o kanji específico que Oda usa para se referir a ele podem nos dar mais informações sobre a lenda do dragão que Ryuma matou. Talvez seja exatamente o que estamos vendo aqui. Então vamos analisar todos esses detalhes juntos. Na capa vemos Roger alimentando um T-Rex como se fosse um filhote. Gaban já havia mencionado que eles visitaram o pequeno jardim. Portanto, Roger claramente tem um histórico com dinossauros, e eu não ficaria surpreso se ele tivesse interagido com um como esse Xenotheaphasod. O interessante é que o Roger em Discover é um Roger em um ponto da vida entre os eventos de God Valley, mas antes do flashback com Odin. Ele ainda se parece muito com Ace, mas finalmente deixou o bigode crescer. Agora, ele usa seu chapéu de pirata, tendo passado o hábito para seu filho Shanks. Mas novamente, ele não parece tão velho quanto quando conheceu Odin. Então, é interessante ver um Roger de um período em que não tivemos muitas oportunidades de vê-lo, dos 39 aos 52 anos. Tivemos um breve vislumbre dele aos 47 anos, durante o flashback de Odin, quando ele ouviu falar de Odin pela primeira vez nas notícias, mas isso foi tudo o que vimos desse período de sua vida. Summers percebe que a colisão do Nikamuma com a nave fez com que tanto a nave quanto as nuvens desaparecessem, mas, em vez de assumir a responsabilidade, ele simplesmente culpa o Muma, recusando-se a admitir que errou. Como a flecha de Gonko está prestes a continuar sua trajetória, Summers decide não informar Emu diretamente, mas sim deixar as crianças caírem, pois ele é esse tipo de romântico distorcido e, mais uma vez, disposto a jogar a culpa em Emu. Os pais tentam destruir a flecha de Gonko, mas são incapazes de fazer qualquer coisa com o pai de Rona tentando atingi-la, enquanto o que parece ser sua avó, dado o penteado semelhante, tenta mordê-la. Então, Summers espera que os pais sejam tolos o suficiente em sua visão para ao menos se pintarem também, a fim de proteger as crianças. Você deve se lembrar que essa situação parece familiar, pois em God Valley vimos Summers fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tentou fazer um filhote de coelho cair em seus espinhos do alto de uma árvore, mas foi salvo pelo pai, o que fez com que ambos se machucassem. Em retrospectiva, essa situação foi praticamente uma premonição direta desta cena, na qual um pai salva seu filho de cair do alto de uma árvore, mesmo que isso lhe custe a vida. Cada uma das crianças relembra as dificuldades com seus pais, sentindo-se culpada por seus maus comportamentos do passado. Colin menciona ter conseguido um brinquedo ao vencer outra criança em um duelo. Embora curiosamente o brinquedo se pareça com o EMTT. É provável que esse brinquedo tenha sido criado pelos gigantes com base no mural da Harley, já que o EMTT aparece retratado lá. Ripley havia comentado anteriormente sobre seu interesse no corpo ciborgue de Frankie quando visitaram a antiga instalação. Então me pergunto se foi ela quem escolheu esse brinquedo para Colin por ter interesse nesse tipo de coisa futurista. Ylva, a tataraneta de Jarl, se recusou a comer seus vegetais porque não gostava de cenouras. Skaldeken, antes brincava com Luffy nos balanços, foi repreendido pela mãe por ter pegado a espada do pai sem permissão. Olaf, neto de Omo, zombou dele por ser um pirata, especialmente depois de ter aprendido a ser mais pacífico na nova ordem de Harold de Alb. Karen foi repreendida pela mãe por mentir, o que talvez explique seu nariz comprido semelhante ao de Usopp. Maga ficou bravo com a mãe por ter ido até a escola buscar sua lição de casa esquecida, só para perceber que ele a havia deixado para trás de propósito. Ao fundo atrás da mãe, é possível ouvir o efeito sonoro de risadas, provavelmente de outras crianças zombando dele. Rona é parabenizada pelo pai
por ter se sacrificado para visitar a biblioteca e a escola. E apesar do seu otimismo, que acabou se provando verdadeiro, ela acaba sucumbindo às lágrimas enquanto seu pai a abraça. Ben, por outro lado, era o único garoto que dizia que sua mãe era a coisa mais assustadora razão pela qual vimos mamamumas aterrorizando a região. Mas neste caso, sua mãe de verdade prova que só é assustadora para protegê-lo. Bjorn tinha vergonha do seu irmão RH por ele ser an otaku. Mas Rode também está disposto a sacrificar tudo para protegê-lo, mesmo depois de Bjorn já ter começado a se apaixonar. E talvez o mais emocionante de tudo, Yana mencionou alguns capítulos atrás como ela não conseguia se identificar com as outras crianças por não ter mais pais. Mas mesmo assim, Renji, que correu desde a Fonte dos Guerreiros até ali por achando a tempo, por um triz, ainda está disposto a ser uma figura paterna em sua vida e sacrificar tudo quando ela não tem mais ninguém. Enquanto as crianças parecem despencar para a morte, elas aterrissam nas costas de Loki. Eles são poupados ao aterrissarem em uma superfície elástica, que na verdade é o próprio Luffy esticado para amortecer o impacto. Ele provavelmente transformará Loki em uma espécie de borracha, já que Loki é um ser vivo. Ele se refere a essa técnica como Gumo Harasbi. O SBR é um tipo de biscoito de arroz japonês que você talvez conheça, já que é muito apreciado por Garp e Sangoku. Bulhara significa simplesmente barriga, indicando que Luffy esticou a barriga para que eles pudessem pousar, fazendo com que seu corpo parecesse ter o formato de um biscoito redondo. Esse movimento é basicamente uma versão achatada do seu Gwen ou balão de goma. Luffy menciona que as pessoas acima dele sentem uma sensação de picadas, o que sugere que os espinhos de Summers ainda estão funcionando, o que faz sentido, já que deveriam estar a menos que tivessem um alcance máximo. Mas as flechas de Gonsha pararam no ponto de desembarque do navio, o que significa que, embora ainda estejam vulneráveis aos espinhos, até que Summers seja derrotada, pelo menos eles podem se mover por conta própria novamente. Loki finge ser Tsundere, dizendo que não tinha a intenção de salvá-los, já que ele é um destruidor, em vez de um salvador, o que se relaciona com a dicotomia do Deus Sol, sendo uma figura tanto de salvação quanto de destruição na história de Albath. Curiosamente, Luffy parece estar com seu visual tradicional de Nika sem camisa e usando suas calças de sempre. Mas isso é estranho, porque no início do arco vimos Luffy entrar no Gear 5th com seu traje de Albath, inclusive com chifres e tudo mais. Mas parece que ele simplesmente voltou à sua forma original por motivos de marketing, ou algo assim. Embora em um dos primeiros painéis, Luffy seja retratado sem camisa, enquanto em um painel posterior, Loki, ele aparece com sua roupa. Então, me pergunto se Oda está apenas sendo inconsistente aqui. Conforme Loki ascende aos céus, repentinamente, começa a nevar e trovejar ao redor da ilha. Já estabelecemos anteriormente que Loki junto com Ragnar é capaz de usar duas habilidades trovão e gelo. Vimos o trovão quando ele atingiu a árvore de Adão e Harold, e vimos o gelo quando ele o usou recentemente contra o Drowser. Isso também contextualiza a neve que cercou o castelo de Arus no dia da morte de Harold como sendo causada por Loki. A questão, no entanto, é quanto disso se deve aos poderes de Loki e quanto aos de Ragnar, mas, sem mais delongas, vamos confirmar. Sim, de fato, Loki é um dragão, e pelo que parece, ele é o Nidhugger, o dragão mítico da mitologia nórdica. Mitologia. Particularmente, como vimos, através dos Mumas. Mion Oda escreveu o nome do Nidhugger com o kanji para dragão de revestimento / dragão do trovão, e vimos o Muma disparando raios pela boca. Isso é exclusivo de One Piece, já que o Nidhugger da mitologia nórdica não possui tal poder até onde eu sei,
mas estabeleceria esse fato através do Muma para nos preparar para os poderes de Loki, que pode controlar raios devastadores. Este Dragão se assemelha mais a um dragão da mitologia ocidental, o que faz sentido dada a inspiração nórdica em comparação com o longo dragão oriental no qual Kaido se baseia. Embora possamos chamar ambos de dragões, tecnicamente são criaturas diferentes de mitologias distintas. Loki parece ter asas grandes, o que explica a silhueta estranha que vimos em Arist. Mas também aparentemente tem 4 pernas, o que explica sua postura quadrúpede, também vista no castelo. Seu rosto tem um formato ligeiramente mais canino, o que explica a aparência mutante de sua silhueta híbrida. E ambos os seus chifres, incluindo a bandagem, ainda estão presentes, embora pareça que parte de seu capacete se fundiu à sua cabeça. Curiosamente, assim como visto no castelo, seus olhos brilham com uma aura que lembra visualmente o do Ivory. Mas me pergunto se há alguma conexão com a história ou se é apenas a maneira de Oda tornar um oponente intimidador. O mais notável no Nidhugger, no entanto, é seu tamanho imenso. Vimos que em sua forma híbrida, Loki acabou ficando um pouco maior do que era, o que já era bastante massivo mesmo para os padrões de gigantes, já que seu sangue ancestral de gigante o tornava mais alto do que a maioria dos gigantes comuns. No entanto, em sua forma bestial totalmente transformada, ele é verdadeiramente colossal. Luffy pode parecer pequeno ao lado dele, junto com um Ragnar empolgado. Mas lembre-se, Luffy pode se tornar gigantesco com o Gear 5th, enquanto Ragnar já é enorme por natureza, tendo um tamanho próximo ao de Loki em sua forma normal. E se você considerar o quão gigantesco Luffy parece ao lado de Kaido, isso deve lhe dar uma ideia do tamanho desse dragão. Embora eu tenha certeza de que o tamanho de Luffy como gigante possa variar bastante. Mas Loki não apenas se destaca claramente acima do Muma Hogger, visto no canto inferior direito, como também se compara ao Draugr, lançado para a esquerda. Lembra-se daquele mesmo tipo de Draugr, alguns capítulos atrás, que se erguia acima das montanhas gigantes do submundo e que um pequeno Loki congelou. Embora eu saiba que Oda não é muito consistente com tamanhos gigantescos, parece que este Nidhugger é realmente colossal e, portanto, digno de ser o candidato ao título de ser mais forte deste mundo. Contudo, conhecendo Oda, eu diria que ele está fazendo um jogo de palavras e que o verdadeiro ser mais forte deste mundo pode, na verdade, se referir às nossas mães e pais que estão dispostos a se sacrificar para nos proteger. Há esse belo jogo de tamanho que Oda vem jogando desde o início do arco. Começamos num país de blocos, que parece representar a totalidade da nação, mas que na verdade não passa de um único cômodo num castelo no topo de uma colina, parte de uma ilha muito maior. Esse contraste nos permite perceber o quão maior Loki é em comparação com Luffy ou outros gigantes. E mesmo agora, o conceito de Loki se expandiu ainda mais, tornando-se uma criatura colossal, com tamanhos nunca antes vistos em usuários de Zoan. Ao ver a neve Yar, se lembra do que parece ser uma profecia, acreditando que num dia de tempestade de neve e trovões, uma besta colossal cobrirá os céus e ao som dos tambores da libertação, o Deus Sol aparecerá. Essa profecia se concretiza de forma bastante literal, já que o colossal Nidhugger traz consigo o Guerreiro da Libertação. De certa forma, isso se conecta ao mito do Ragnarok, onde se diz que o Nidhugger seria libertado no início do Apocalipse. Nesse mito, ele carrega os mortos em suas asas, o que poderia ser interpretado como ele carregando nas costas crianças e pais prestes a morrer, embora neste caso o salvando da morte. O interessante dessa profecia, porém, é que já tivemos ideias vagas sobre o retorno de um guerreiro da libertação no passado. Mas essa previsão parece uma combinação precisa demais para ser mera coincidência.
E será que as pessoas que criaram essa espécie de Harley simplesmente acreditavam que os usuários das duas frutas lutariam lado a lado? Ou será que elas tinham alguma visão do futuro, assim como Charlie previu o nascimento de Poseidon? Mais uma vez nos perguntamos se o destino é predeterminado ou se o forjamos. De qualquer forma, voltemos a Harley, pois isso recontextualiza muitas coisas. Principalmente, acho que podemos afirmar com segurança que o dragão no centro da Harley provavelmente representa o Nithhogger, assim como especulamos um pouco na época em que falávamos sobre a fruta de Loki. Embora isso seja interessante, como mencionei anteriormente, o gigante ancestral retratado no mural também poderia representar Loki, mas talvez ele simplesmente represente gigantes ancestrais ou aqueles com seu sangue em geral. Algumas pessoas até sugeriram que o esquilo ao lado não seja um Vezan, mas sim uma representação de Ragnir, embora isso ainda esteja em discussão. Embora eu ainda acredite que a árvore central possa representar a árvore solar, Eva potencialmente sendo também a fonte das Akuma no Mi, ela também poderia ser a árvore de Adão, ou simplesmente representar as duas árvores colossais. De qualquer forma, o dragão descendo acima da árvore é uma imagem apropriada. Poderíamos até argumentar que o trovão vindo da nave ao lado poderia ser causado diretamente pelo enésimo Roger. Contudo, ainda acho que simboliza Urano lançando seus raios, principalmente porque do raio surge uma grande onda com o Nor representando o afundamento do mundo. Embora tenhamos questionado recentemente se o rei retratado no topo não é uma Emma, mas sim Davy Jones. Retomando a história dos dragões em One Piece, me pergunto se talvez o usuário anterior dessa fruta fosse aquele que Ryuma matou nos céus da capital de Wano, em vez do usuário da fruta de Kaida. Dada a sua importância, talvez isso tenha ocorrido durante o século perdido, o que teria resultado em seu confinamento no castelo de Orura para garantir que a fruta não fosse usada por ninguém menos que fosse digno. Isso também me faz pensar em como isso se relaciona com a adoração que os dragões celestiais têm por dragões. Não apenas por terem se nomeado em homenagem a eles, mas até mesmo por terem pedido a Vega para criar dragões e Akuma no Mi artificiais, tudo isso copiando e estudando o fator de linhagem de Kaida, sem mencionar que a Akuma no Mi de Kaida era originalmente uma possessão de um dragão celestial. O fascinante é que aqui no mural da Harley, o Nithhogger está lançando um sopro de fogo, o que me faz pensar se Loki também pode lançar fogo de alguma forma. Ou se isso é apenas um traço estilizado. Mas o mais importante é que ele está fazendo isso enquanto luta contra a serpente de fogo infernal, que acreditamos ser fundamentalmente a linha vermelha. Será que isso alude ao fato de que o enorme poder destrutivo do Nithhogger pode ser crucial para destruir a linha vermelha? Afinal, já nos disseram muitas vezes que as armas ancestrais têm o poder de destruir o mundo. No entanto, este fruto é uma das poucas coisas que foram comparadas a esse nível de poder. Será que essa fruta poderia ser uma das ferramentas, junto com a nave Pluton, capaz de destruir a linha vermelha? E seria por isso que Jabek estava tão interessado em obtê-la e entregá-la a alguém poderoso como Harald. Será que esse dragão ajudará a trazer a destruição do mundo? Assim como foi profetizado para o deus Sol, mas, ao fazê-lo, ajudará a dar origem a um novo mundo após o cataclismo do Ragnarok. De qualquer forma, Loki deixa as crianças perto da Vila Oeste, agindo como se não se importasse com o lugar onde as deixa, mesmo que seja um local perigoso. Mas como Luffy destaca, ele considera a vila segura, porque é lá que Zorro está. E ele sabe o quanto Zorro não só é confiável, como também se preocupa em proteger crianças, como vimos com Tama, por exemplo. Curiosamente, enquanto vemos o Luffy gigante ainda usando seu colete, seu chapéu parece ter permanecido em um tamanho mais normal
sendo visível apenas como um pequeno chapéu no topo de suas costas. Summers retorna para finalizar os pais usando o que ele chama de Tarinzo Ibarancha. Tarinzo significa multilançamento ou multi-arrasto, referindo-se essencialmente a um canhão que pode disparar vários tiros. Enquanto Ibaradish é um trocadilho entre Embara, espinho, como sua fruta, e launcher, pronunciado rancha, em japonês, como um canhão. O trocadilho funciona em japonês porque R e E compartilham os mesmos fanatismos. Se você observar além das cabeças de cobra, também poderá ver que os espinhos ao redor de Summers formam uma espécie de trono para ele se sentar confortavelmente enquanto atira nos outros. Mas não é só Zoro que ajuda, como também Luffy, lançando um ataque que ele chama de Dawn Thor Riffle. Claro, esta é uma combinação de sua linha de ataques, Gear Fifth Dawn, cujo kanji significa branco, enquanto Riffle é seu típico ataque em espiral, cujo kanji significa bala giratória, assim como seus outros ataques com rifle. Por outro lado, aqui temos a adição de Torp, cujo kanji significa relâmpago, dado o raio que ele incluiu no ataque. O interessante é que esta não é a primeira vez que vemos um ataque Thor de Luffy, já que seu golpe final no filme Strong World foi Guno Giganto Thor Axe, e uma versão do Guno Axe que não só estava em Gear Third, mas também carregado por uma tempestade. E embora o filme seja canônico, ele foi escrito por Oda. É muito legal ver ele trazer esse ataque de volta, especialmente em um cenário como Albath, onde a menção a Thor é incrivelmente apropriada tematicamente. Esta também não é a primeira vez que ele aparece no cânone, já que Luffy usou um Gumugun no Thor Elephant Gun contra Shinjo na luta contra Kairita. Você pode até apreciar a natureza giratória do ataque na forma como Oda o desenha, onde é possível ver que todo o punho é desenhado com múltiplos círculos para simular esse efeito de rotação. Isso é suficiente para dissipar os espinhos que, como vimos anteriormente, também são vulneráveis a ataques à distância. E Ripley finalmente consegue ver Luffy em sua forma Nika Algoori, que, se você se lembra, foi estabelecido logo em sua primeira aparição, quando ela perguntou a Luffy por que ele não estava aparecendo em sua forma normal, já que ele havia aparecido com suas roupas Alpt. Curiosamente, Summers considera Nika apenas uma superstição infantil. Então me pergunto se esse sentimento é mais amplamente compartilhado por alguém como Emu, ou se é o que dragões celestiais, como ele, podem sentir particularmente, considerando que ouvimos de Roshinante, sobre como na Terra Santa dizem as crianças que se comportam mal que o dragão as devorará, entre outros mitos semelhantes. E não podemos nos esquecer do que Gonko disse lá no início do arco, quando afirmou que seu maior medo é N.E.A. Obtemos um contexto mais adequado sobre a fruta com Jarl, que explica que de fato trata-se da fruta do dragão, e o nome. Modelo mítico Nidhogger. Isso transforma o usuário no maior dragão conhecido, capaz de expelir revestimentos, como indicado pelo kanji, usado para Nidhogger anteriormente, e no título deste capítulo, que significa dragão de revestimento, uma característica que Oda criou exclusivamente para o mundo de One Piece. Como presumimos conforme Jarl explica, este dragão não só já é colossal, como também por ter sangue de gigante, ou mesmo de um gigante ancestral, o torna ainda maior. É por isso que Jabag disse que a fruta teria sido desperdiçada se não fosse usada em alguém como Harold, pois ele precisava dela em alguém do seu tamanho. Além da descrição do Nidhogger como sendo maior, isso também explica por que alguém como Kaido era menor quando transformado. Embora ele seja muito alto em comparação com humanos comuns, sua altura está longe da de um gigante, que em média tem mais que o dobro da sua altura, ou de alguém como Loki. O interessante, e este é um tópico
que talvez você se lembre de termos abordado antes é a linha de frutas Zoan, as Ryuome, ou frutas do dragão. A questão é que essa expressão tem sido usada para se referir a usuários de frutas de dinossauro como o espinossauro da primeira página, ou o alossauro de Drake, ambos Ryonomi. A razão para isso é que, em japonês, os dinossauros são conhecidos como Kuryu, e é que significa literalmente dragões assustadores. A explicação histórica para isso é que na antiguidade, quando os fósseis de dinossauros foram descobertos pela primeira vez, as culturas orientais acreditavam que se tratavam de dragões, pois essa era a única explicação possível. Sendo assim, a animologia permaneceu, mas Oda a manteve em One Piece, já que é assim que os dinossauros são chamados em japonês. De qualquer forma, no caso da Akuma no Mi de Kaida Ella, ele tentou diferenciá-la fazendo dela uma Unomi, ou fruta peixe-peixe, devido ao mito da carpa, se transformando em dragão na cultura japonesa. Mas então, vimos a fruta Killingamski também sendo uma Ryorion. E embora o Kirin seja frequentemente associado a uma girafa ou um cervo, ele também possui uma mitologia de conotação semelhante a um dragão. Aqui com a fruta de Loki, vemos o mesmo. Então suponho que no mundo de One Piece o conceito de dragão e dinossauro serem linguisticamente iguais se estende a isso também. Vale ressaltar também que Oda geralmente distingue os dragões em One Piece usando dois kanji diferentes para Ryu. O primeiro que se parece com isso é historicamente usado para se referir a dragões orientais. Os dragões do Kaido gostam de dragões longos, mais serpentinos e sem asas. Por outro lado, o outro kanji é usado para dragões ocidentais mais parecidos com lagartos e com asas. No caso de dragões como os de Punk Hazard, Oda usou o kanji para dragão ocidental. Mas para a Akuma no Mid-Kaid, por exemplo, ele frequentemente usava outros kanji para descrevê-la. Nesse caso, o enésimo abraçador usa o kanji para dragão ocidental. E mesmo mais tarde, Yaro se refere a ela com a leitura fanática em inglês de Doragon. Curiosamente, embora seja difícil dizer se isso foi um erro ou não, durante Thriller Bark, quando Hogback falou sobre Ryuma matando um dragão, ele se referiu a ele com o kanji para dragão ocidental. Quando Gimaru explicou esse mito novamente para Zor, no capítulo 937, mais uma vez o kanji e para dragão ocidental foi usado. E como você provavelmente já percebeu, o próprio nome de Ryun inclui Ryu nele, que significa dragão, mas é escrito foneticamente com katakana em vez de kanji. Curiosamente, Jarl descreve um mito do folclore de Alba, onde se diz que existiu um certo deus da guerra. O termo aqui é Ekusagami, que significa literalmente Deus da Guerra. É importante lembrar que Albi tem vários deuses além do Deus Sol. Durante o arco Pequeno Jardim, foi mencionado que Albath, aparentemente, também é um deus na religião além do nome da ilha, já que Dorian Hagi se referia a Albath como se fosse um nome próprio ao falar de seu deus. Embora Oda tenha elaborado muito mais sobre isso desde então, talvez focando mais na adoração de Na, uma vez que esse conceito foi mais desenvolvido. Como diz a minha lenda, citando Yad, empunhando uma arma chamada Ragnar, cujo kanji significa trovão de ferro, e se transformando em um dragão gigante, disse que ele se opôs ao Deus Sol. Embora seja descrito como uma lenda, parece que parte desse mito pode ter se originado na realidade. Fala-se de um gigante dos tempos antigos que empunhava Ragnar e que provavelmente foi o usuário original da fruta do abraço de Neith, cuja fruta, após sua morte, foi selada no castelo de Horus por muitos anos. Dada a existência de frutas nessa época, podemos supor que isso provavelmente ocorreu durante o século perdido, com o surgimento do segundo deus da guerra. Mas o mais bizarro é que esse deus da guerra não lutou ao lado, mas contra o deus do sol,
como evidenciado pelos guerreiros Padu nas representações japonesas. Isso significa que essa figura estava do lado oposto de Nika e das forças do clã Dei. Isso pode até explicar por que Emu reconhece o Nidhaggar mais tarde, já que Emui e o usuário anterior do Nidhaggar podem ter lutado lado a lado em tempos antigos. Mas é bastante estranho ouvir falar de alguém que não era humano lutando contra o Deus do Sol, visto que a maioria das raças se uniu ao clã do dragão. Dito isso, Jarl continua dizendo que seu confidente de confiança era o esquilo de gelo Ratatoskr, o que significa que até hoje seu servo Ratatus foi transferido para sua arma, onde ainda aguarda o retorno de seu mestre. Ou assim diz a lenda. Para começar, isso confirma que o poder de Ragnar é de fato o do Ratatoskr, que neste caso Oda criou o esquilo de gelo. Assim como o fato do Nidhaggar ser um dragão de revestimento, é um conceito praticamente exclusivo de One Piece. Considerando que o deus da guerra e o Ratatouzer lutaram contra o deus do sol, Nika, e levando em conta os poderes do Ratatouzer de congelar os inimigos, como vimos contra o Drugger, fico pensando se o mito de como o esquadrão de Gala, armado com martelos, foi congelado pode ter alguma relação com essa fruta. Talvez há muito tempo tenha sido o Ratatouzer quem congelou esses gigantes. E a conexão com o martelo também é interessante. Será que os Gala lutaram especificamente contra o deus da guerra? Ou lutaram lado a lado e algo aconteceu para congelá-los? Curiosamente, além de querer que Harold comesse a fruta, Jabba queria descongelar os Gala, na esperança de que ainda estivessem vivos e dispostos a seguir. Harold o que explica por que tudo fazia parte de seu plano. Então, fica a dúvida se os Gala realmente lutaram lado a lado com o usuário original da fruta, ou se isso se deve simplesmente ao fato de Harold ser rei de Albeth. Mais interessante ainda é o fato de que, antigamente, o Ratatoskr era uma entidade separada do martelo, mas que posteriormente foi transferida para o Ragnar. Isso explicaria por que Ragnar possui o kanji para ferro relâmpago em vez de algo feito de gelo, pois os poderes vieram depois de seu nome, provavelmente inspirado nos poderes Nidhogger, do deus da guerra. Em vez disso, o termo usado aqui é Nori, que significa transferido, mas mais especificamente, também é usado para se referir à transferência de almas em japonês, essencialmente significando possessão de alguma forma. O que isso significa fundamentalmente é que seja qual for o Ratatouille original, quando morreu, seu fruto foi consumido pela arma, permitindo que seu poder continuasse ali. Embora pareça que parte dele também permaneça, já que o martelo ainda aguardava o surgimento de um novo mestre. Mas é difícil dizer se isso realmente se deve à vontade própria do martelo, assim como acontece com as frutas da zona que mantêm sua própria vontade. Ou parte disso se deve ao mito que foi construído em torno dela. Parece que o Ratatsuri original provavelmente foi uma pessoa real, já que foi descrito como o Fukushin, do deus da guerra, o que significa confidente ou vassalo, sendo posteriormente chamado apenas de servo. Então, fundamentalmente, o deus da guerra era o usuário original da Ashuma no Mi do Nidhogger, que empunhava um martelo bastante poderoso, enquanto seu parceiro possuía a Akuma no Mi do Ratatsu, mas ambos morreram. A Akuma no Mi do Nidhogger foi mantida escondida no castelo, enquanto a Akuma no Mi do Ratatsu foi comida pelo martelo. Agora, eles foram devidamente reunidos com o martelo reconhecendo Loki e permitindo que ele comesse a fruta. O capítulo termina com Loki desferindo um devastador ataque de relâmpagos que ele chama de Thorheim. O termo Heim é usado para se referir aos reinos da mitologia nórdica, assim como Nibelheim recentemente. Embora não exista um reino chamado Thorheimsdich, o kanji usado aqui significa reino emo alinhado,
da mesma forma que o ataque Thor de Luffy tinha o kanji alinhado. Isso significa que, assim como Nibelheim era o ataque de um mundo de gelo, Thorheim representa um reino onde tudo é puro trovão, sugerindo a imensidão do ataque que é tão grande quanto um reino em si. E como Loki reconhece o Nidhogger em Albuth, fica claro que o grande governante tem uma longa história com esse dragão